eu vou falar um pouquinho sobre sucessão ou desenvolvimento de talentos. E tem uma pergunta que toda empresa precisa saber responder. Qual que é a visão que a empresa tem sobre os talentos a curto e médio prazo, no mínimo? Qual que é a rotatividade? Hoje em dia o meu turnover nas minhas áreas, nas minhas posições, como que está estratificado, dividido, para quê? Para a gente conseguir analisar o cenário adequadamente e definir o que a gente vai fazer para o futuro. Qual que é o percentual de pessoas que eu tenho que vão se aposentar? Em várias empresas a gente pode ter um problema sério de gerações, ou concentrar em pessoas próximas de se aposentar, ou uma concentração muito grande de jovens, e aí falta um pouquinho de expertise de que os mais velhos poderiam ajudar um pouco. Como que tá? Pense assim, como que tá o teu quadro de profissionais hoje? Para depois você definir o que vai fazer no futuro. Quando você vai pensar em quais posições você deve trabalhar, tem algumas perguntas que você tem que saber responder muito bem. Para definir se essa posição realmente é uma posição crítica e necessária, avalie assim, qual o impacto dessa posição para a visão da empresa. Pense assim, o que a empresa quer no futuro e qual a importância dessa posição para essa visão. Pense também, essa posição é fácil recrutar no mercado ou não? Eu tenho algum sucessor dentro da empresa para essa posição? E sempre pensando assim, quem tem um, não tem nenhum. Então, o ideal é que tenha pelo menos 2 sucessores para cada posição que a empresa definir que são as posições críticas e as mais chaves que devem estar cobertas por um processo de sucessão. E aí depois, selecionando essas posições que são as críticas, que realmente têm impacto para a organização, tem várias ferramentas que você pode utilizar para fazer a análise de cenário. Você vai ter que fazer um mapa dessas posições, em quais áreas que elas estão, vai ter que priorizar, porque todas as áreas vão ter alguma posição mais crítica ou menos. Tem que priorizar olhando o todo, tem que mapear todo o ambiente interno e o ambiente externo. Também olha os gaps que você tem internamente, de onde você pode buscar de outras áreas, porque pode ser que uma área forneça sucessor para outra área. Quando todo esse levantamento estiver sendo feito, o ideal é que a gente leve em consideração e faça tudo isso junto com as áreas. Pense assim, aquela mentalidade de RH ágil, vou construir com as áreas, eu não vou fazer nada para as áreas. Quem vai definir se a posição é crítica ou não é a área. Cabe ao RH fazer as perguntas corretas e colocar as equipes para pensar em qual a melhor solução. E quando a gente vai falar de desenvolver talentos, não existe só uma forma para fazer isso, né? A gente pode, na nossa estratégia, já definir se a gente vai comprar, porque eu posso trazer de fora da empresa, eu posso construir, eu posso desenvolver internamente, eu posso emprestar de outra área, de outra empresa, do grupo, se for o caso, eu posso terceirizar, eu posso contratar o serviço apenas. Por exemplo, tem algumas áreas que a gente faz isso muito bem, segurança, vigilância, mas será que não tem nenhuma área interna que eu possa contratar o serviço e essa mão de obra não é
uma mão de obra que eu preciso ter tão especializada? E também tem os casos que a gente precisa eliminar. Eliminar é uma palavra muito dura, mas em alguns casos, quando, lembrando sempre, a pessoa recebeu o feedback, o desempenho está abaixo do esperado, a empresa precisa tomar a decisão também de desligar. E muitas vezes a gente pensa no desligamento como sendo uma coisa ruim, mas eu acho que quando a gente tem a transparência, deixa claro os motivos, isso se torna uma ação meio que natural. Não muito agradável de se fazer, mas se torna uma ação natural. E isso também faz parte de toda a estratégia e o planejamento de sucessão e de posições críticas. Precisa ser avaliado também.